Eu nunca imaginei que um dia ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque durante muito tempo achei que ninguém ia acreditar. Ou pior, que iam achar que eu estava inventando para chamar atenção. Mas não é assim. Eu só quero que alguém saiba como as coisas aconteceram de verdade. Porque se você já passou por algo que não tem explicação, você entende essa necessidade de dividir. Não para convencer ninguém, só para não ficar sozinha com isso na cabeça. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Não foi de uma hora para outra, não. Primeiro foi um borrão no canto esquerdo do olho direito. Eu pensava que era cansaço, porque na época eu trabalhava desde as 5 da manhã numa padaria perto de casa, amassando pão enquanto o dono ainda dormia. O cheiro de fermento grudava no cabelo, e eu chegava em casa com as mãos brancas de farinha, os dedos rachados. Minha mãe falava para eu usar luva, mas eu não gostava, achava que atrapalhava o jeito de sentir a massa. Um dia, o borrão cresceu. Eu estava lavando louça e de repente não vi mais a metade do prato. Levei um susto, mas não falei para ninguém. Achava que ia passar. Só que não passou. Em uma semana, o olho direito ficou turvo igual vidro sujo de chuva. Eu via vultos, sombras, mas nada nítido. O esquerdo ainda enxergava, então eu fingia que estava tudo normal. Até que uma manhã, ao acender a luz do quarto, percebi que o lado esquerdo também estava embaçando. Foi como se alguém tivesse jogado um pano úmido sobre os meus olhos. Minha irmã mais nova, a Lúcia, foi quem notou. Ela estava me olhando fixo enquanto eu tentava costurar um botão na blusa. "Cê tá cega, Maria?" Eu neguei, mas ela insistiu. No dia seguinte, minha mãe me levou no posto de saúde. O médico, um homem baixo com voz grossa, mexeu numa lanterna nos meus olhos e balançou a cabeça. "Retinose pigmentar", ele disse. Minha mãe perguntou se tinha cura. Ele respondeu que não, que era degenerativo, que eu ia perder a visão aos poucos. Aos poucos, para eles. Para mim, foi rápido. Em 3 meses eu não via mais nada. Só escuridão. Às vezes manchas claras quando apanhava sol direto no rosto, como se alguém tivesse rasgado um pedaço do preto. Mas nada que prestasse. Eu aprendi a andar pela casa contando passos. Da cama até a pia, 12. Da pia até a porta da cozinha, 7. Minha mãe colocou fita adesiva nas quinas dos móveis para eu não bater a cabeça. Lúcia me ensinou a reconhecer as roupas pelo tato. A blusa de algodão grossinho era para sair, a de seda fininha era para a igreja. Por 15 anos foi assim. Eu vivia no escuro, mas não era um escuro triste, sabe? Era só a minha vida. Eu cozinhava, varria a casa, lavava roupa. Aprendi a cortar cebola sem chorar porque não via o quanto estava picando. As pessoas achavam que eu era coitada, mas eu não me sentia. Até que um dia, tudo mudou. Foi num domingo, depois do culto. Eu estava sentada no banco de trás da igreja, esperando minha mãe terminar de conversar com as irmãs. A congregação cristã no Brasil é assim. Depois do culto, todo mundo fica um tempão falando, tomando café, lendo a Bíblia juntos. Eu gostava daquele barulho, o som das páginas virando, o cheiro de café coado na hora, o riso das crianças correndo pelo pátio. Era a minha maneira de ver as pessoas. Naquele dia, uma irmã chamada Dona Jandira se aproximou. Ela era daquelas mulheres que falam baixo, mas todo mundo presta atenção. "Maria, você quer que eu leia um versículo para você?" Eu aceitei, como sempre. Ela abriu a Bíblia e começou a ler o Salmo 119, aquele que fala da lâmpada para os pés e luz para o caminho. De repente ela parou. "Espera aí. Maria, você tá chorando?" Eu não tava, mas quando passei a mão no rosto, senti que tinha algo molhado. Não eram lágrimas. Era como se alguém tivesse jogado água nos meus olhos. Aí do nada uma claridade. Não era luz, não era nada que eu pudesse descrever. Era só uma sensação de que algo estava diferente. Eu pisei com o pé no chão, como se isso fosse me ajudar a entender. "Dona Jandira", eu falei com a voz tremendo. "A senhora pode me dar a Bíblia?" Ela colocou o livro nas minhas mãos. Eu abri no Salmo 119, onde ela tinha parado. E então, sem saber como, eu li. Asterisco, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Asterisco. Não foi como antes, quando eu não tropecei nas palavras. Não precisei forçar a memória para lembrar o que cada letra formava. As sílabas saíram suaves, como se sempre tivessem estado ali, esperando só por mim. A voz não era minha, ou era, mas mais cheia, mais certa. Dona Jandira segurou o braço da cadeira com tanta força que os nós dos dedos dela ficaram brancos. "Meu Deus", ela sussurrou. Eu fechei a Bíblia e olhei para ela. Não tinha mais aquele peso nos olhos, aquela névoa que me fazia esbarrar nas coisas. As letras do título dourado na capa brilhavam como se tivessem sido polidas naquele instante.
Até o cheiro do papel era diferente, não só velhas folhas, mas algo quente, como pão saindo do forno. O que foi que aconteceu? Perguntei. Dona Jandira se levantou devagar, como se o corpo dela também estivesse se acostumando a uma coisa nova. Ela esticou a mão e tocou meu rosto, depois puxou os óculos que penduravam no cordão do pescoço e os colocou para examinar meus olhos. Sua íris, ela murmurou. Tá mais clara. Eu pisquei. Não doía. Não ardia. Só sentia o ar batendo nas pálpebras fresco. Eu tô enxergando, falei. Não era só enxergar. Era como se o mundo tivesse ganhado camadas. As paredes da sala não eram só tijolo e tinta. Vi as rachaduras fininhas no reboco, os sulcos onde o rodo tinha passado anos atrás, a poeira dançando no feixe de luz que entrava pela janela entreaberta. E Dona Jandira, nossa, Dona Jandira! As rugas ao redor da boca dela, os fios brancos que ela sempre tentava esconder com grampos, até a sombra azulada nas veias das mãos. Tudo nítido, tudo asterisco real asterisco. Ela se afastou um passo, como se tivesse medo. Isso não é normal, Maria. Normal é eu não ver nada há 3 anos, respondi. Normal é bater a cabeça na quina da mesa. Normal é depender dos outros pra tudo. Falei sem raiva, só com uma coisa estranha no peito. Uma mistura de alívio e algo que coçava por trás do externo. Dona Jandira foi até a pia, molhou um pano e passou na própria testa. Você precisa contar pra alguém. Pra sua mãe, pro pastor. Pra quem? Cortoei. Pra eles me levarem pro médico de novo? Pra eles falarem que é histeria, que é milagre, que é não sei o quê. Já cansei disso. Ela me olhou com aquela cara de quem ia discursar, mas depois suspirou. Então o que você vai fazer? Eu abri a Bíblia de novo, passei os dedos pelas páginas. Não doía mais tocar no papel, não ardia. As letras dançavam leves, obedientes. Vou ler, falei. Vou ler tudo o que perder. Dona Jandira não insistiu. Ela só acenou com a cabeça e foi até a geladeira, tirou um copo de suco de maracujá que devia estar lá desde ontem. Eu não reclamei. Bebe isso antes que estrague, ela disse. E enquanto eu tomava, ela sentou na cadeira de balanço, cruzou os braços e ficou me observando, como se esperasse que eu virasse fumaça a qualquer momento. Mas eu não virei. Fiquei ali com um copo na mão, sentindo o líquido azedo descendo pela garganta, os pelos do braço se arrepiando com o vento que entrava pela janela, o cheiro de terra molhada vindo da rua. Tudo de uma vez. Quando acabei o suco, coloquei o copo na pia e voltei pro sofá. Dona Jandira não falou nada, mas eu vi o jeito como ela apertou os lábios. Ela queria perguntar. Queria saber se doía, se ouvia cores diferentes, se tinha ouvido vozes. Mas ela se segurou. Você vai contar pra sua mãe? Foi só o que ela arriscou. Ainda não, respondi. Deixar isso assentar primeiro. Ela sentiu. Depois pegou a agulha e a linha que estavam na mesinha de centro e voltou pro bordado. Eu abri a Bíblia no Gênesis. Comecei a ler em voz baixa, só para ouvir minha própria voz dizendo aquelas palavras. No começo era o verbo. E o verbo se fez carne. Carne, ossos, veias. Uma menina de 17 anos sentada num sofá descosturado, com uma Bíblia no colo e o mundo todo se desdobrando diante dos olhos como um mapa que ela não sabia ler até então. Dona Jandira suspirou fundo. Você vai ter que contar, ela repetiu. Cedo ou tarde vai ter que contar. Fiquei olhando para as mãos dela, grossas e cheias de veias, puxando a linha pelo tecido esticado no bastidor. O bordado era um ramalhete de flores miúdas, daquelas que só se vê em toalhas de mesa antigas ou em quadros de parede em casas de gente que ainda guarda coisas por tradição. Cada ponto era firme, como se ela estivesse costurando não só o pano, mas também o silêncio entre a gente. Eu sei, falei, passando os dedos pela capa desgastada da Bíblia. Mas hoje não. Dona Jandira não olhou para mim. Só continuou com a agulha subindo e descendo, como se estivesse marcando o tempo. Sua mãe não é boba, menina. Ela sabe quando tem coisa errada. Engoli em seco. Minha mãe sempre soube. Desde pequena, quando eu mentia que tinha escovado os dentes ou que não tinha sido eu quem quebrara o vaso da sala, ela só precisava me olhar de lado para eu confessar tudo. Era como se ela tivesse um radar para essas coisas, uma antena fina sintonizada nas minhas omissões. Eu não tô mentindo, tentei explicar. Só tô esperando o momento certo. Dona Jandira soltou uma risada seca, quase sem som. Momento certo pra quê? Pra essa barriga ficar maior? Pra todo mundo na rua começar a cochichar? Ela finalmente levantou os olhos, e eles eram duros como pedra. Você acha que isso aqui é filme? Que dá pra escolher a hora certinha pra dar a notícia? Baixei a cabeça. As palavras dela doíram como agulhadas. Não é isso. Então o que é? Não respondi.
Não sabia como colocar em palavras a coisa que pesava no meu peito, aquele medo grosso que subia pela garganta sempre que eu pensava em encarar minha mãe. Não era só a vergonha, não era só o que ela ia dizer. Era o olhar dela. Aquele olhar que eu conhecia desde sempre, que me via inteira, até os cantos que eu mesma não enxergava. Dona Jandira suspirou de novo, mais fundo dessa vez como se estivesse cansada de brigar. Sua mãe te ama, ela falou mais baixa. Pode até doer no começo, mas ela vai estar do seu lado. Sempre esteve. Senti os olhos ardendo. Piscar não adiantou e a primeira lágrima escorreu quente pela bochecha. Não chorei alto, só deixei o silêncio ficar mais pesado, como se as lágrimas fossem pedras caindo no fundo de um poço. Eu não quero decepcionar ela, murmurei. Dona Jandira largou o bordado no colo. A linha ficou pendurada, balançando levemente. Filha, decepção faz parte. Todo mundo decepciona todo mundo um dia. O que importa é o que vem depois. Fiquei quieta, ouvindo o tic-tac do relógio de parede. Era um som que sempre me acalmava, mas agora parecia contar os segundos até o momento em que eu ia ter que encarar tudo de frente. E se ela não perdoar? Perguntei, tão baixo que quase não sai som. Dona Jandira se inclinou para frente, os cotovelos nos joelhos e me olhou bem nos olhos. Ela vai. Pode demorar, pode doer, mas ela vai. Porque mãe não desiste de filha. Nunca. O nó na minha garganta doía. Eu queria acreditar nela. Queria mais do que qualquer coisa. Mas havia uma voz pequena dentro de mim teimosa que sussurrava. Asterisco, e se não for assim dessa vez? Asterisco. Você já passou por isso? Perguntei, sem jeito. Ela demorou para responder. Quando falou, a voz estava diferente, mais áspera. Não igual. Mas já tive que contar coisas que machucavam. Já tive que engolir orgulho e pedir perdão. Já chorei no chão do banheiro pensando que não ia dar conta. Ela pegou a agulha de novo, como se precisasse das mãos ocupadas para continuar. A vida não é uma linha reta, menina. É um zigue-zague. Às vezes a gente cai no buraco, às vezes a gente sobe o morro. Mas enquanto tiver gente para estender a mão, a gente não fica para trás. Fiquei olhando para ela, para aquelas mãos que tinham trabalhado tanto, que tinham segurredo filhas, netos, que tinham bordado panos de prato e enxugado lágrimas. De repente senti uma vergonha quente de estar ali, choramingando, enquanto ela falava com uma calma que devia ter custado anos para aprender. Obrigada, falei, enxugando o rosto com a manga da blusa. Dona Jandira só balançou a cabeça, como se não fosse nada. Agora vai lá tomar um chá. Esse choro seca a garganta. Levantei devagar, ainda com a Bíblia no colo. Antes de sair, parei na porta da sala. Dona Jandira, comecei, mas não sabia como terminar. Ela não olhou para mim. Só disse. Asterisco, as coisas que a gente não fala, Deus já sabe. E o que a gente fala, às vezes não precisa. Asterisco. A voz dela era baixa, mas firme, como se cada palavra tivesse sido pesada antes de sair. Fiquei ali, segurando o batente da porta, sem saber se aquilo era um consolo ou um aviso. Ou talvez os dois. O cheiro de boldo e hortelã vinha da cozinha, misturado com o vapor que saía da chaleira. Sentei-me à mesa de madeira, a mesma onde eu tinha comido pão com manteiga ainda quente quando era criança, enquanto Dona Jandira mexia algo no fogão. Ela não perguntou se eu queria açúcar. Só colocou a xícara na minha frente, amarela e lascada na borda, com o chá tão forte que quase queimava a língua. Asterisco, toma devagar, se não escalda. Asterisco, obedeci. O calor do líquido desceu pela garganta e se espalhou pelo peito, como se estivesse derretendo alguma coisa dura que tinha ficado ali por muito tempo. Fiquei olhando para as mãos dela, agora ocupadas em cortar um pedaço de bolo de fubá. As veias grossas, os dedos um pouco tortos pela artrose, a aliança fina que nunca tirava. Asterisco, você lembra quando seu pai trouxe aquele cachorro para casa? Asterisco. A pergunta veio do nada. Levei um susto, quase derramei o chá. Asterisco, o trovão? Asterisco, perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ela riu baixo, um som que fazia tempo que eu não ouvia. Asterisco, é. Aquela coisa peluda que mais latia do que mordia. Seu pai jurava que ia ser um cão de guarda, mas o bicho tremia até de barata. Asterisco, Dona Jandira balançou a cabeça, como se estivesse vendo a cena na frente dela. Asterisco, você tinha. Quanto? Uns 7 anos. Chorou 3 dias quando ele morreu. Asterisco. Não respondi. Lembrei do trovão, sim. Lembrei do meu pai carregando o cachorro morto dentro de um saco de estopa, os olhos vermelhos, a voz embargada quando disse que tinha sido atropelado. Lembrei de mim mesma agachada no quintal, enterrando uma caixinha de sapato com umas flores colhidas no caminho. Asterisco, a gente enterra muita coisa, né?
Asterisco, ela continuou, sem olhar para mim. Asterisco, cachorro, gente, sonho, raiva. A terra sempre aceita. Mas não é porque a gente enterrou que deixou de doer. Asterisco, o garfo dela bateu levemente no prato ao cortar o bolo. O som me trouxe de volta para a cozinha, para o cheiro de canela, para o relógio de parede marcando quase 6 horas da tarde. Asterisco, às vezes a gente acha que esconde bem, mas as coisas que a gente enterra acabam vindo à tona de um jeito ou de outro. Como planta. Asterisco, ela finalmente virou o rosto para mim, os olhos mais claros do que eu lembrava. Asterisco, você tá aqui por causa de uma coisa que enterrou, não tá? Asterisco, engoli em seco. O chá tinha esfriado, mas a garganta ainda ardia. Asterisco, não sei do que a senhora tá falando. Asterisco, Dona Jandira não discutiu. Só empurrou o prato na minha direção com um pedaço de bolo já cortado. Asterisco, come. A fome também é uma forma de enterro. Asterisco, peguei o garfo. O bolo estava úmido, doce na medida certa, como tudo que ela fazia. Mas dessa vez, cada bocada pesava. Asterisco, eu não queria magoar ninguém. Asterisco, falei sem perceber que as palavras iam sair. Asterisco, só, não dava mais. Não dava para ficar. Asterisco, ela não perguntou o quê, não perguntou quem. Só assentiu, como se já soubesse. Asterisco, às vezes a gente tem que ir. Não é covardia. É sobrevivência. Asterisco, fez uma pausa, enxugou as mãos no pano de prato. Asterisco, mas sobrevivência também custa. E o preço, a gente paga sozinha. Asterisco, o silêncio ficou denso entre nós. O relógio continuou tic-taqueando. O vento mexeu nas cortinas de crochê da janela. De repente, Dona Jandira se levantou, foi até a geladeira e voltou com um pote de compota de goiaba. Asterisco, leva. Pra não esquecer que coisa boa também existe. Asterisco, peguei o pote, ainda morno do fogão. A tampa estava bem apertada, como sempre. Asterisco, e agora? Asterisco, perguntei, sem jeito. Asterisco, o que eu faço? Asterisco, ela me olhou como se eu fosse uma criança que tinha perdido o caminho de casa. Asterisco, agora você vive, uai. Com as cicatrizes, com as dúvidas, com os medos. Mas vive. Asterisco, sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Asterisco, e quando der, volta pra contar como é que tá indo. Porque história que não tem testemunha vira lenda. E lenda a gente inventa como quer. Asterisco, fiquei ali com o pote na mão, a Bíblia em cima da mesa. Apertei o vidro contra o peito, sentindo o calor da goiaba colar nos dedos. A Bíblia estava aberta em Jó, mas não fechei. Asterisco, tá bom, Jandira. Asterisco, a voz saiu grossa. Asterisco, mas se eu não der conta, asterisco. Asterisco, dá. Asterisco, ela cortou já virando as costas. Asterisco, e se não der, a gente reza. Ou xinga. Ou as duas coisas. Asterisco, saí sem olhar para trás, o Ot rangendo na mochila. A rua cheirava a terra molhada. Chovia fraco, daquele jeito que não lava a poeira, só a espalha.